Oi, o meu nome é Mídia. Eu sou Ana Heloísa, estudante. Meu nome é Hilary. Oi, Marina. Eu sou Ricardo. Oi, Marina, meu nome é Ana Carolina. Meu nome é Gustavo. Meu nome é João Miguel. Oi, meu nome é Eloá Manoela. Olá, meu nome é Nicole Ariely. Eu sou Maria Valentina. Olá pessoal, eu sou o professor Julietson aqui da Escola Mandacaru, com os alunos do 3º e 4º ano. E nós, no dia 29, no concurso Lebem, estaremos torcendo por...